Pode começar. Pronto? Vamos lá. Já avisei o pessoal do online, né? Já avisei o pessoal do online que não vai ter transmissão ao vivo, tá? Aí expliquei por quê, porque aqui não tem cabo, não tem um cabeamento aqui. Tem internet e Wi-Fi, mas o Wi-Fi não aguenta a transmissão, não. Deixa eu dizer para vocês. Foi mandado hoje pela manhã, nos grupos, tá? O material que você usado hoje. E a Andressa, que é maravilhosa, colocou até a sequência em que ele vai ser usado. Então você não pode olhar para minha cara e dizer que está confuso. Que até a sequência em que ele vai ser usado, colocou nos 3 grupos. Colocou no grupo de vocês presencial, colocou no grupo do Shibate, do online. Nos 3 grupos estão lá, tá? Então você tem acesso. É o do Chico da Fedorenta. Pegou aí? Então vamos lá. Bora pro Chico da Fedorenta. Pronto? Mas são cliente meu. Eu até contei essa história no dia que o Erinaldo foi lá naquele curso lá de advocacia. Chico da Fedorenta. Foi o dinheiro que eu ganhei fácil. Eu nem ia contar aquela história não, mas se o presidente contou a dele, eu fiquei sem, aí eu perdi a vergonha. Vamos lá. Pronto? Isso aqui é só a introdução, tá? Isso aqui é só a parte introdutória. É só para poder, porque vai ter uma outra peça maior logo abaixo. Chico da Fedorenta foi dispensado por justa causa e ajuizou reclamação postulando o pagamento, entre outros títulos, de férias vencidas. Em sede de decisão monocrática de primeiro grau, o pedido é julgado totalmente improcedente, sob a alegação de que a falta grave praticada, a agressão física e sequestro de superior hierárquico, afasta a possibilidade de qualquer crédito ao empregado, dada a natureza hedionda do ato, mesmo sob a rubrica férias vencidas. Tendo o prazo legal decorrido sem interposição de recurso, operou-se o trânsito em julgado. Objetivando, isso aqui é só, não vai cair assim nem a pau, nem desse tamanho, nem com essa coisa maravilhosa. Objetivando desconstituir a decisão, sonho, né? Sonho se caísse assim. Objetivando desconstituir a decisão, apresente a medida processual cabível. Dá uma lidinha aí de 30 segundos, que ela é bem miudinha. Não, tô não. Aí já é porque você movimentou muito. Fica paradinho aí que vai já dar certo, tá? Fica concentradinho rezando. Vá, você nem frequentou mais a igreja, né? Ajeitou, né, as coisas? Eu ajeitei, né, viado? Eu disse, acaba se falando, não ajeitei não, Flash. Eu disse, acaba quando começa a frequentar a igreja, tá fudido, tá acabado ele. Acabado, fudido. O quê? Tô mentindo, João Pedro? Na hora que eu... Não, se a pessoa nasce lá dentro, nasceu lá dentro. Mas um bom desgarrado como eu, João Pedro, Mateus, o pai dele, o desgarrado, a gente só vai pra lá quando tá nas últimas. Vamos lá. Pronto? Deixa eu perguntar. É só sim ou não? Sabem que peça é essa? Sim ou não? Se não souber, não tem problema, que eu não dei. Agora, depois que eu der, passar por essa, passar pela outra, depois que eu tiver futricado todo o dispositivo, aí tem que saber identificar, tá? Então, essa peça aqui é a chamada peça, vou dizer não, tá? Vamos lá. Qual foi o caso com que eu quero fazer uma pesquisa com vocês? Qual foi o caso concreto aqui? Vamos lá, qual foi o caso concreto? Ele cometeu uma falta grave. Foi uma falta grave comum, normal? Ela é crime hediondo, né? Crime hediondo. E o que foi negado a esse empregado? Vão devagar. As verbas rescisórias, não. Acho que não tem nem isso dizendo aí. As férias vencidas. Sobre o que é alegativa? Porque não tinha direito por conta da falta grave, que era grave demais, não é não? Férias vencidas, tá? Me diga fala o seguinte, claro que o procedimento é você no livro de súmulas. Como eu sei que não está lá,
tá? Aí você vai, para não perder tempo, eu quero que vocês vão, vai tudo na CLT. Então, eu quero que vocês me encontrem sem falar. Por favor, não falem. Por favor, quem encontrar, fique na sua, ouviu, Rosa? Tá? Fique na sua. Calado, mantém para você. Você vai ter a chance de brilhar, tá? Eu vou deixar você brilhar, se preocupe não. Mas eu quero que você vá na CLT e aí você me encontre algum dispositivo da CLT que trate de férias, que trate de falta grave, justa causa, para saber se esse cara realmente perde ou não perde, se ele tem direito ou não tem direito às férias vencidas, no caso de cometimento de falta grave. Vamos. Individual, meninas maravilhosas. É na prova individual. Bora. Orientar de novo. Quero que vocês encontrem alguma coisa aí que fale exatamente negócio de férias vencidas, se ele tem ou não tem direito aí, se cometeu falta grave, né, da despedida dele. Vamos lá. Não está tendo transmissão ao vivo, Bárbara Maria, porque aqui não tem internet. Ó, mais um minutinho só, tá? Vocês estão indo aqui palavra-chave? Hã? Ele perdeu o quê com a justa causa? Por que você não vai primeiro em férias? Né? A gente começa pela palavra principal, né? Não estou dizendo que você não vai encontrar, não, mas é porque é mais rápido e mais fácil ser pela palavra principal, porque tudo gira em torno dele ter ou não ter direito a quê? As férias pelo cometimento da falta grave. Deixa eu ver. Bora. Tem ninguém, não. Bora. Pronto? Pronto? Vamos lá. É só acharam? Sim ou não? Não. Alguém achou? Achou? Quem achou aí? Levanta a mão. Não, levanta a mão. Pronto. Você procurou que palavra-chave, os que acharam? Encontra, mas talvez mais fácil, né? Então, você tem que encontrar uma coisa com férias, justa causa, falta grave, né? Ou rescisão do contrato, ou, né? Falta grave com férias. Vamos lá. Dá mais um. Vamos lá. Vocês encontraram, não tem que mais aqui hoje não. Vocês encontraram que artigo? 146 da CLT. Vamos lá. Artigo 146 da CLT. Se você pegar o artigo 146 da CLT,
Esse artigo 146 da CLT, ele vai dizer assim, ó, na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua, se é qualquer que seja a sua causa, o que é que está dentro? Tudo, né? Falta grave, indireta, não, culpa recíproca, força maior, você já pinta qualquer, né? Qualquer que seja a sua causa, o empregado será devido ao empregado remuneração simples ou em dobro das férias simples e em dobro é férias o quê? Vencida, né? Férias vencidas simples e as dobradas, tá? Então, você está notando que o juiz, na decisão dele, você tem aqui, ó, o juiz voltando lá para a peça. Em sede de decisão monocrática de primeiro grau, é julgado totalmente improcedente. Então, você já tem uma decisão, julgado totalmente improcedente, sob a alegação de que a falta grave praticada, tá? Afasta, porque foi o negócio lá do empregado, afasta a possibilidade de qualquer crédito do empregado natureza hedionda, mesmo sob a rubrica de férias vencidas. A decisão do juiz está certa ou está errada? Errada. O juiz, ele decidiu uma questão processual. Lembra da aula de ontem? De direito material e direito processual. Já falei 2 vezes no curso. O juiz aqui decidiu uma questão de direito material. Antes de responder, pensa. Ele decidiu uma questão de direito material ou de direito processual? Pensa antes de responder. Direito material. O que mérito, direito material. O que é o direito material? Tudo aquilo que minha filha viu em direito de trabalho 1 e trabalho 2. Vínculo empregatício, ou seja, tem ou não tem vínculo. O contrato é válido ou não é válido? É por prazo determinado ou não? Suspensão, interrupção, rescisão, tipos de rescisão, remuneração, o que é salário, o que é remuneração e o que não é, ou seja, o que tem ou não tem natureza salarial, tá? A questão da jornada de trabalho, o que é jornada, o que não é, o que entra para o cálculo, o que não entra para o cálculo, você tem direito à estabilidade ou não, tudo isso é mérito de direito material. Então você tem uma decisão judicial de mérito, dela ainda cabe recurso? Não, né? Que aqui vai dizer que ela transitou em julgado. Quando eu tenho uma decisão de mérito transitada em julgado, não é só isso que me faz pensar. Claro que isso pode fazer pensar assim em ação rescisória. Faz sim, tá? Então, quando você tem uma decisão de mérito transitada em julgado, a gente pode pensar, ou já pensa, ou já imagina em ação rescisória. Só que cuidado, assim como o mandado de segurança ontem, na aula de ontem, vamos lá, a gente vê um ato de autoridade abusivo, ilegal e teratológico. A gente já pensa em mandado de segurança. Pensa ou não pensa? Pensa. Mas não quer dizer que seja. Não quer dizer que vai ser mandado de segurança. Porque a gente precisa, 1, ato de autoridade. 2, vamos na sequência, um ato ilegal, que feriu o direito líquido e a prova tem que ser o quê? A prova documental. Toda prova documental, ela é pré-constituída a quê? A impetração do mandado de segurança. Moral da história. Antes de você impetrar o mandado de segurança, a petição inicial do mandado de segurança já tem que ir com toda a documentação que vai comprovar o que você está dizendo. Você não existe em mandado de segurança instrução. Não existe em mandado de segurança você pedir o protesto proval alegado por todos os meios de prova, porque a prova ela é pré-constituída. Se você esquecer um documento indispensável à propositura do mandado de segurança, eu sabia que era isso que eu queria falar. Que eu esqueci ontem. Se você esquecer um documento indispensável à propositura do mandado de segurança, ele vai ser rejeitado. O juiz lhe dá um prazo, doutor, de 5 dias. Se ele fizer isso, ele está cometendo uma ilegalidade. Livro de súmulas, ou quem não tem, na CLT, tá? Porque no livro de súmulas é mais fácil. Vamos lá. O que é que eu quero? Quero o seguinte. Eu quero que você me encontre o seguinte. Sujeito impetrou mandado de segurança. E ao impetrar o mandado de segurança, o cabo esqueceu. Ele não juntou. Não juntou um documento importante para o mandado de segurança. E aí, o juiz dá prazo ou o juiz vai lá e acaba com o mandado de segurança? Eu sei que você já sabe a resposta, mas você tem que
achá-la para mim. Vamos lá, tá? Caboclo foi impetrar mandado de segurança e ao impetrar mandado de segurança, ele simplesmente não juntou, tá? Simplesmente ele não juntou um documento indispensável ao mandado de segurança. Esqueceu, vacilou. Como já dizia, Xuxa, bebeu, dançou. E aí eu quero saber o que é que o juiz faz. O juiz dá prazo para ele juntar ou o juiz mata o mandado de segurança? Vamos lá. Vocês estão indo em que palavra? Mandado de segurança. Se eu for mandado de segurança, letra M, né? Eu preciso achar alguma coisa que fale o quê? Mandado de segurança, o que mais? Documento que não foi juntado, né? Ou o juiz dá prazo, ou extinção. Então, é desse jeito que você procura. Inclusive, ensino isso no curso de questões, né? Que está na plataforma do Chibatinha, está na plataforma do Regular, em todos os planos. Vamos lá. Pronto, né? Já foi suficiente. É só se acharam ou não acharam? Sim ou não? Sim. É uma súmula, um J? Súmula. Qual é a súmula? 415, né? 415. Ele diz o que aí? O juiz, ele dá prazo ou ele papoca o mandado de segurança? Papoca o mandado de segurança. Mandado de segurança é diferente de rescisória, muito embora os dois sejam ação. Até porque na rescisória, você pode produzir provas durante o processamento da rescisória. Diferentemente do mandado de segurança, que a prova é pré-constituída, a rescisória não. Para a rescisória, tá? Para a rescisória, você pode simplesmente produzir prova, juntar provas, porque na rescisória cabe instrução, cabe audiência, cabe instrução, cabe até perícia na rescisória. E aí o que é que vai acontecer? Tá? Todo mundo vai pegar aí o 966 do CPC. Bora. 966 do Código Velho de Processo Civil. Enquanto vocês pegam, vou só relembrar. Só um minuto, amor. Ontem, na aula sobre mandado de segurança, não é porque tinha uma autoridade, não é porque tinha um direito líquido e certo ferido, não é porque tinha a prova pré-constituída, não era só por isso que cabia mandado de segurança. Lembrando que para caber mandado de segurança, não, você tem que estar no prazo de 120, falar 2 anos, ó, no prazo de 120, e nem pode existir recurso próprio ou meio próprio para atacar o ato. Por exemplo, o juiz mandou penhorar. Olha só, presta atenção. O juiz, que é uma autoridade, o juiz é autoridade, é ou não é? Mandou penhorar um bem seu. Tá lá, uma ordem de penhora. Você não faz parte do processo. Você não faz parte do processo. Você não participou do IDPJ. Mas o juiz mandou bloquear um bem seu. Decisão certa ou errada? Errada. O juiz é ou não é autoridade? É autoridade. O juiz praticou ou não praticou um ato ilegal? Praticou. O ato que ele praticou foi ontem. Tá ou não tá dentro do prazo de 120 dias? Tá.
Digo, você está com toda a documentação em mãos. A prova é ou não é pré-constituída? É. Tem tudo para caber MS. Tem ou não tem? Tem. Mas vocês sabem que não é, não é? Você sabe que sabe o que sabe que embarque terceiro? Que para caber mandado de segurança, não pode haver recurso próprio ou meio próprio para atacar o ato. Por mais que seja uma decisão ilegal, abusiva, teratológica, você tenha documentação, esteja no prazo, mas existe um recurso próprio previsto em lei para atacar o ato, não vai caber mandado de segurança. Se existe um meio próprio, uma ação própria para atacar o ato, não vai caber mandado de... Por isso que o pessoal chama de remédio heróico. É quando não tem porra nenhuma. Como, por exemplo, uma decisão interlocutória. No cível das interlocutórias, via de regra, não cabe mandado de segurança, porque no cível existe um meio próprio, via de regra, existe um meio próprio para atacar a interlocutória. No cível, qual é? Agravo de instrumento. O agravo de instrumento pode ser usado com essa finalidade para atacar a interlocutória no processo de trabalho? Não. Então, como a interlocutória no processo de trabalho é proferida por um juiz, o ato foi ilegal, abusivo, documentação ok, está dentro do prazo, mas como não existe no processo de trabalho, não existe meio próprio, a própria lei diz que não tem o quê? Recurso. Não tem recurso, nem tem outro meio próprio para atacar o ato, é por isso que cabe mandado de segurança. É por isso que cabe mandado de segurança. A rescisória não é porque você tem uma decisão judicial transitada em julgado, tá? Claro que ela desperta, vocês adoram, né? Gatilhos, né? Está tudo bem, né? É assim que vocês falam na internet, né? Desperta gatilhos. É claro que uma decisão transitada em julgado, ela desperta gatilhos. Qual é o gatilho? Da rescisória. Mas não quer dizer que venha a ser o quê? Uma rescisória. Que para ser rescisória, você tem, vamos já ler aí na lei, né? Tá com 966 do CPC aberto, né? Tem que ser uma decisão de mérito, não pode ser uma decisão que julga matéria processual. Tem exceção, é claro, mas via de regra, decisão de mérito, MM, mérito, direito material. E tem uma decisão que julgou uma questão processual, tá? Decisão que julgou uma questão processual, transitou em julgado. Quando tem um vício, não vai rolar rescisória, porque a rescisória tem que ser decisão de mérito, MM, mérito, direito material. Tem exceção, mas mérito, direito material. Então, para cabimento da rescisória, se a gente suspeitar que seja uma ação rescisória, a gente precisa prestar atenção se todos os requisitos estão presentes. Por isso que quando eu for jogar, por exemplo, terça-feira, eu vou resolver a peça do Pablo. Se você for para lá só pegar gabarito, você não vai entender. Vai cair na prova uma parecida e você não entende. Eu tive um aluno, hoje é advogado, eu tive um aluno que ele não passou numa vez lá, acho que ele passou no 40. No 39, caiu uma questão, ou passou no 40, enfim. No 39, ou foi no 40, teve uma questão de que a peça... Porque no Pablo, vocês vão ver que existe uma diferença pequena, sutil, uma linha tênue, por exemplo, entre o recurso adesivo e as contrarrazões. E não foi no 39, ou foi no 40, caiu exatamente uma questão, o cara foi em cima do Pablo. O cara foi no Pablo e botou lá parecido. E um aluno meu errou essa questão e por ele ter errado essa, ele baixou dos 6 pontos. E quando eu fui... Aí ele voltou para o curso. Quando eu fui dar o Pablo de novo, ele continuou com dúvida. Porque o problema dele foi um negócio chamado de português. Língua portuguesa. Que foi a palavra... Ele não entendeu o que era a palavra reexame. Se você quer reexaminar uma coisa, quer que ela seja examinada, ele não entendeu assim. E ele colocou como resposta, que olha só, bem rapidinho. Estou provocando você para você chegar terça-feira, quando eu for fazer o Pablo, com o Pablo feito. Eu estou exigindo que o Pablo esteja 100% correto? Não, mas que o Pablo esteja feito. Que você tenha tentado fazer o Pablo, vou botar no grupo hoje, vou botar hoje no grupo, para ter noção. Tenha tentado fazer o Pablo.
Porque se você não tentou, vai só pegar gabarito, chega na prova você não faz, tá? Mas não faz de jeito nenhum. Então, por exemplo, e é cheio de pegadinha. O juiz sentenciou, julgou uma reclamação parcialmente procedente. Parcialmente procedente pode ser, por exemplo, pode ser um RO, pode ser um RO adesivo, pode ser contra, depende só do comando da. Se o juiz recebeu o RO do caboclo, aí um recorreu e o outro não. O juiz recebeu o RO do caboclo, intima você para se manifestar contra razões. Mas tem uma palavrinha que pode aparecer. O juiz recebeu o RO, intima você que, inconformado e resignado, aí já não é mais contra razões, que você está inconformado. Aí ele bota resignado. Como ele sabe que vocês não leem, que o vocabulário de vocês é pequeno, é curto, basta ele botar resignado, você não sabe o que é. Aí você vai, contra razões. Você está irresignado com algo, você não aceita. Concorda? Você não aceita, concorda. Você quer o quê? Mudar. Você quer mudar, é recurso. Aí seria recurso ordinário, um recurso adesivo. E aí se você quer o reexame, reanálise, reexaminar, reanalisar, não é contra razões, ou não são contra razões. E aí, João Pedro, será que tu consegue encontrar essa é uma questão. Que o João Pedro, pessoal, apesar de ser só aluno de direito, mas se botar ele para fazer a prova, da primeira fase ele passa, né? E a segunda fase trabalho também. Tu consegue achar, foi uma questão, mas que a resposta, acho que não vai ser difícil, viu? A resposta era recurso adesivo. Era recurso adesivo. Do 38 até o 41, foi quando ele passou. Deixa eu ver. Pode ser que tenham pego essa questão. Tu não me entrega nas questões, filho do ego? Não quero peça, não. Quero é a questão. Porque a palavra está na questão. Não, o Pablo são 12 exercícios aí, né? O Pablo. Eu quero é a questãozinha, ver se o João Pedro encontra lá. Melhorou o calor? Melhorou o calor? Mais ou menos? Tá fogueado, tá de menopausa. É nem andropausa, menopausa. Tá não, tá? Bebeu ontem? Bebeu não. Ontem comi uma pizzazona lá com a Maria Eduarda, quase morre. Vamos lá. Bora pra cá. Tá? Então, é uma palavrinha, cara. É um descuido. Por isso a brincadeira da pipoquinha. É uma palavrinha, é um descuido. Enquanto eu tô dando um negócio aqui, tu vai olhar o celular. A Lorena tinha ido para um show no dia anterior e chegou aqui de ressaca. Disse que nem se lembra na Bezerra, não. Ela estou aqui mesmo. Aí a Lorena Goulart foi para o show, chegou dia 7 morta. Dia 7 de junho. Disse que nem se lembra de eu ter falado em sessão de pré-executivo. Você ainda tem uns flash, né? Ela nem um flash, nem se lembra. Tá grog. Então é um vacilo, ela baixou, né? Tu teve o negócio do teu filho, não? O batizado lá, o primeira comunhão. Não, foi antes, né? Então, é uma besteira. É uma não ida. Claro que existem, claro que você pode recuperar. Porque a aula fica gravada, mas você não recupera. O seu está aí. Porque ir para uma festa é normal, às vezes a pessoa está há muito tempo, às vezes o namorado já está cansado de você, né? Não dá tanta atenção, aí você entra ao AB e a namorada ou o namorado acho que vai ficar com ela aqui, né? Mas você vai, aí depois você vai lá e recupera. Só que vocês têm essa mania de não recuperar a aula, que está lá para vocês à disposição. Entendeu? Deixa eu ver se essa aqui. Essa aqui foi a da prova. Achou? Olha aqui, ó. Reexame. Ele não sabia o que era reexaminar. Aí ele largou contra razões, ó. Qual a medida processual adotada? E se você ler o enunciado, vai ter julgamento parcialmente procedente. Aí, qual a medida processual a ser adotada para viabilizar o reexame? Aí ele foi lá e botou contra razões. Não é reexame. Se você quer reexaminar, tá? Quer reexaminar, você quer rever. E você rever com recurso. Então seria o recurso, qualquer coisa, acho que é ordinário,
adesivo, entendeu? Então, é uma palavrinha, é um descuido que leva você à reprovação. Assim como é uma palavrinha que leva você ao sucesso. É você notar que o seu advogado do outro lado deu um vacilo processual, é você notar que a parte está mentindo, que ela gaguejou naquele negócio, aí você, porra, eu vou aqui, que eu sei que ela não sabe. É isso que faz o sucesso. É você criar, como eu crio, exercício para vocês. Entendeu? É eu chegar e perguntar o que é que tá travando, você não saber que peça é essa. Muito embora eu diga durante o curso para que é que serve cada uma. Qual foi o meu erro? Não está o que é isso escrito. Porque vocês gostam de decorar. Vocês passaram o colégio inteiro decorando, a faculdade toda decorando, e o meu erro foi esse, o erro é meu. Eu descobri que o erro não é de vocês, que eu não posso ir contra a natureza de vocês. Eu que tenho que me ajustar. Se eu quero aprovar vocês, eu que tenho que me ajustar a vocês. O erro foi meu. Mas esse erro hoje, de hoje para amanhã, até meio-dia, eu jogo no grupo, né, o cabimento de tudinha, dizendo exatamente para que é que serve cada. Nós vamos fazer sabatina. O que é que serve tal coisa? O que é que serve tal coisa? Não, agora vocês são meus escravos. Vocês se lascaram. Porque se eu fizer uma coisa para você, eu vou lhe cobrar depois. Vou lhe cobrar. Não, é porque ela só botou o cabimento. Ela só botou o cabimento que ela tem. O negócio é para que é que serve cada uma. Só que eu vou fazer com as peças todas do edital, que a gente viu todo do edital. Tá? O quiz semana que vem. Tu tem que me lembrar, segunda-feira, para ver se eu e o Osiris, quem tem que comprar o aplicativo, né, Osiris? Para poder fazer o quiz. Então vamos lá. Bora para cá. Não é bizu, é para que é que serve a peça. Esquece bizu. Ah, tá bizu não? Diga. Não, você pode mandar no WhatsApp para mim que eu vou me esquecer. Tá. Tu me lembra que eu posso me esquecer? Obrigado. Tá? Inclusive, eu vou atualizar o livro, tá na plataforma, tá? Para você já baixar ele novo. Tá bom? O livro 2, tu acabou de imprimir. Chu ruim, né, meu amor? A Lorena. Tá, morrendo. Vamos lá, Hello Kitty. Pronto, bora. Beleza? Então, cuidado com as palavrinhas aqui do 966. Bora pra cá. Vamos lá. Aí vamos pintar todo o 966, tá? Pinta ele todo. Tá todo pintado? Não. Tenha calma. Viu? Tenha calma. Ó. A decisão de mérito. Essa semana, vocês vão... Viu, meu comandante? Essa semana tem chibata de rescisória. E aí você vai treinar todas as teses. Eu vou explicar isso aqui por cima. Tá? Isso aqui você vai fazer o chibata rescisório em casa. E tem um vídeo meu explicando um a um quando eu vou resolver o chibata. Vamos lá. Se você é bom, então tu pegou uma peça boa. Mas agora eu sei que você comanda um batalhão lá, mas tem que fazer o treinamento que a FGV não quer saber. Porque para a FGV você não é o comandante. Para a FGV você não passa de um aluno fudido e não tem a carteira da OAB. É que nem o comandante Valdísio. O Valdísio foi meu aluno da Federal. O Valdísio, que é da Polícia Militar. Foi meu aluno da Federal e eu não sabia. E aí ele foi lá, rapaz, não sei o que. Eu disse, vou ajeitar aqui. Aí eu ajeitei. Aí um belo dia o governador do Ceará proibiu o Fortal. Proibiu o Fortal na Beira-Mar. Tudo já programado. 2 dias antes de começar o Fortal, o governador foi lá e pá. Aí o Cid Marconi era advogado. Alexandre, tu vai ter que despachar com o comandante geral. Aí eu, puta merda, sei lá quem é o comandante geral. Mas a gente sabia que era o doido. Era eu? Que eu vou mesmo? Não, se me mandar fazer uma coisa, eu faço. Se eu disser que eu faço, eu faço. Já sabia disso? Pois vai. Quando eu chego lá, o Valdísio... Ei, Marco, ele tá fazendo aqui, esse é o comandante geral. Pois vem cá. Oficial, vamos aqui, ó, intimar. Ele era pra ter se escondido, né? Aí ele me viu, não sabia, aí foi falar comigo, aí o oficial do meu lado, eu bora. Aí aconteceu o Fortal. Ano de 2000 foi 2001, Fortal 2002. Você olha aí, você vê qual foi o Fortal que o governador proibiu o Fortal na Beira-Mar. Tudo pronto, pago,
uma putaria, badavide, faltou 2 dias. Quem puder olhar aí, quem liberou o faltar fui eu. Claro, o escritório do Cid Marconi, que hoje é desembargador federal, né? Mas quem foi lá como oficial fui eu. Vamos lá. E um que é juiz federal foi quem fez a petição. É o Noronha Milfon, o Sérgio. O Sérgio, que é juiz federal, ele era advogado, né? Foi ele que fez a petição. Eu sou trabalhista, né? Só que era o cara que sabia resolver, né? Que sabia falar com todo mundo. Era o desenrolado, sempre fui desenrolado, aí fui eu. Vamos lá. Era o Sérgio Noronha Milfon, que é o juiz federal, o Valdir, que era o comandante na época, e eu doidinho. Vamos lá. Da ação rescisória, ó. Artigo 966. A decisão de mérito. Aí tu já pinta mérito. E se não for de mérito, não vai rolar. Ela pode estar toda quengada, toda horrível, mas não vai rolar rescisória, meu amor. Porque a lei é bem clara. E a ação rescisória, ela é uma ação de exceção. Porque a Constituição Federal, lá no artigo 5º, eu acho que é o 36, diz o quê? No 5º, a lei não prejudicará o direito adquirido, nem o ato jurídico perfeito, nem a coisa. Então, a rescisória não pode ser algo comum, normal, tem que ser um negócio altamente especial, excepcional, tranquilo? A decisão de mérito pinta transitada em julgado, rapita de outra cor. Olha, tu pinta da tua cor, que é amarela. Viu? Aline, tu pinta um da tua cor, que é amarela. Certo? Aí tu pinta a outra de verde, que é a cor das veias da Samara. Tá? Aí, ó, de amarelo, mérito, transitada em julgado, tá? Aí começa, incisos 1, 2, 3, eu vou explicar por cima cada um, porque no livro de teoria, que é o livro 1, tá? No livro 1 que vocês têm acesso, eu mandei colocar lá nos grupos tudinho. Vamos já atualizar as peças, atualizar hoje o livro de peças. Foi mal, né? Desculpa. Vou já atualizar o livro de peças, tá? Botar as peças novas que eu tô entregando por fora, que eu fiz essa OAB. No livro 1, a Aline não, a Aline tá, caixa prego. A Andressa, ela vai colocar para vocês, já no cronograma, a teoriazinha em que eu explico cada item desse aqui, do cabimento, com exemplos. Então, você que vai estudar, tá? Então, ela vai. Se verificar, for proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção. Então, inclusive, você pode provar isso aí durante o processo de ação rescisória. Então, se o juiz proferiu uma sentença por prevaricação, concussão ou corrupção, a sentença é nula e tome ação rescisória. 2. For proferido por juiz impedido ou absolutamente incapaz ou incompetente. Cuidado. Impedimento, suspeição, não. Suspeição, não. Tá? Suspeição, não. Tanto é verdade que no 42 colocaram a questão, que eu não posso falar muito aqui, mas peraí, eu não vou tirar aqui o som, eu não posso, infelizmente, pessoal do online aí, mas não é conteúdo não, é fuxico. Aí o fuxico não dá pra fazer fuxico aqui. Não, aí eu faço assim, é verdade. Eu vou desligar, calma, só deixar o pessoal curioso. No 42, caiu uma questão, e uma das 4 questões era exatamente o juiz suspeito. A decisão transitou em julgado, e o juiz era suspeito, e perguntava se cabia ação rescisória, e aí a resposta inicial foi que sim.
tá? Porque não vai caber, não cabe, tá? Não cabe. Não foi falha, foi porque eu estava contando um fuxico e vocês não podem ouvir, porque não pode ficar gravado, tá? Então, quer ouvir, venha presencial, exatamente. Quer ouvir, uma menina aqui, venha para o presencial, tá? Aí, infelizmente, não posso. E aí, não fica enchendo o saco meu, do João Pedro, das meninas, porque não foi falha, não, tá? Então, bora pra cá. Então, ó, decisão de mérito tem que ser julgado. 2, ó, impedido, absolutamente incompetente. Aí você já tem aí incompetência territorial? Tem? Tem? Então não cabe. Tem aí suspeição? Então não cabe. É bem simples. Ah, será que tô confuso? Não, tá não. Se não tem, não cabe. Só entra gente feia. Eu sou bonita, eu entro. O que é que tu acha? Só entra gente feia. É que eu fiquei confuso agora. Só entra gente feia. Quem é bonito entra. Né? 3. Resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Por exemplo, o sujeito ele coagiu o empregado, por exemplo, a não produzir prova. Ele coagiu o empregado a não contestar, a não recorrer. Tá? E aí você tem, né, a possibilidade da rescisória. 4. Ofender a coisa julgada. Tá? Por exemplo, aquele caso básico, reclamação trabalhista, foi dada ampla e geral, quitação, quitou tudo, né? Aí você entrou com outra reclamação. Só que o advogado não alegou o quê? Coisa julgada. E ela foi julgada. Ofendendo o quê? A coisa julgada. Ela é para ter alegado, acontece, não alegou? Quando ela transitar em julgado, vai poder alegar na ação rescisória, tá? Violar é o que mais cai. Violar violar manifestamente norma jurídica. Aí você profere uma decisão contra a lei. Oi? De onde? 502 de onde? De onde 502? Fala do quê? Fala do... Pronto. Aí é isso. Transição julgado. Vamos lá. 6. For fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria sentença. Então, por exemplo, o cara mentiu, a testemunha mentiu. Na hora, você não sabia que ela estava mentindo, mas você pode comprovar depois. Ou através de um processo criminal de falsidade testemunhal, ou você vai provar no próprio curso da ação rescisória, tá? A prova que o cara juntou um documento falso, você jurava que era verdadeiro, o documento era falso. É porque vocês não sabem. Você sabe por que é que tem... Eu não posso falar muito não, vou falar por cima. Você sabe por que é que tem... Os cartórios hoje têm selo? É porque antigamente era só o quê? Carimbo. E antigamente, você sabe, essa só novinha não sabe não. Os selos, ouvi dizer por aí, que tinha cartório que guardava os selos antigos para usar daqui a 5, 10 anos para bater a numeração. Aí foi o que o tribunal fez? Todo mês recolhe os selos que não foram usados. O negócio é panca. É o que você não tem noção, não. Teve gente aqui que perdeu o cartório, primeira zona de imóveis, não posso falar o nome, não. Né? O processo é público, mas é melhor não. Primeiro, sua fazenda, tirou um dinheirinho do BNB, fazenda hipotecada para quem? Para o BNB, para o banco. Aí você conhecia a dona do cartório, e aí, fulana, vamos negociar. A hipoteca sumia do registro do imóvel, estava como quitada, aí você imediatamente vendia o imóvel. Claro que isso não, né? Aí naquela época o terceiro de boa-fé era totalmente resguardado, hoje não é mais, né? Terceiro de boa-fé não é tão resguardado assim hoje não, maior perigo comprar imóvel hoje, tá? Aí, ó, obtiver, o autor, já foi, né? Após o trânsito julgado a prova, for fundado em erro de fato. Ou erro de fato. Eu peguei, quando eu advogava para uma televisão dessas, né? Para um canal de televisão daqui, uma TV. E aí, eu entrei com a rescisória de um processo, porque o tribunal, TRT, ao julgar o RO,
Ele julgou com base num documento tal. Adivinha? O documento não existia, ele nem viu. O juiz já tinha errado, tinha julgado com base no documento tal. O juiz também não leu o processo, que os processos lá dessa TV era o menor volume era desse tamanho, o menor volume. Era por volumes, era horrível. E aí o juiz tinha julgado, o documento tal não existia, o advogado disse que existia, que estava na folha tal. Aí o juiz foi na onda do advogado, sem conferir, e julgou. O TRT, sem conferir, manteve a decisão. Aí quando transitou o julgado, eu fui mostrar que houve um erro de fato, que o documento de folha Stasi era 76, nunca me esqueci. O documento não existia. No processo inteiro. A gente ganhou a rescisória. Né? Então isso aí é um erro de fato, tá? Um erro de fato. Por exemplo, tá? Tranquilo? Vamos lá. Bora pro 967. Bora pro 967. Tem legitimidade para propor ação rescisória quem for parte no processo ou o seu sucessor. Por exemplo, né, eu tenho uma reclamação trabalhista minha e eu morri. E aí meus sucessores têm legitimidade para propor ação rescisória, tá? O terceiro juridicamente interessado, por exemplo, o banco. Fizeram. Hoje o pessoal tem mais cuidado. O que é que o pessoal fazia antigamente? O pessoal fazia assim antigamente. Não vamos se empolgar não, tá? Era assim. Não, tem que ter cuidado. Não faça isso não. Era assim. Farias hipotecou, pegou um dinheirozão do BNB, hipotecou a fazenda. Aí o Farias não vai fazer isso não. Isso aqui é só exemplo que o Farias gosta dele. Não, tá não. Ele tá nem vendo ele. Aí, presta atenção. Aí o Farias não quer pagar o BNB. O que é que o Farias faz? Ei, Bernardo, macho, faz o seguinte, entra com a reclamação trabalhista, valor altíssimo, dizendo que é empregado da fazenda, teu advogado é o Alexandre. Beleza? Te pago tanto. Aí ele faz uma contestação, aí o Bernardo entra, hipoteca, 1 milhão, reclamação, 1 milhão. Aí o Bernardo entra com a reclamação, aí contestação pereba, recurso ordinário intempestivo, bora para execução. Na execução, o Bernardo adjudica a fazenda. Ou então, uma amiga aí do Farias de confiança arremata a fazenda. Quando você compra alguma coisa em asta pública, ou adjudica, o credor fica para si, ou alguém... Eu estou notando. O filho está assim, ó, babando, né? Ou o devedor, cuidado lá, ou o devedor arremata, ou o credor fica a adjudicar, ou alguém compra, arremata, isso é meio originário de aquisição de propriedade. E o Código Civil diz que a arrematação ou a adjudicação faz a hipoteca virar pó. Aí depois de uns anos, adivinha quem é dono de novo da fazenda? Farias. O problema todinho é as pessoas devolverem para o Farias, tá? Tem que ser muita confiança. Ele não é do banco. Não, ele não é do banco, não. Aí, minha filha, passou, foi longe o cartão que você estagiou. Ele é um imóvel dado em garantia ao banco. Aí onde é que o banco entra? O banco não fazia parte do processo. Mas como ele teve... Mas por conta da fraude que houve, ele é um terceiro interessado. Aí ele não é parte do processo, mas ele pode ajuizar a ação rescisória da sentença, porque houve aí inciso, inclusive aqui, ó, conluio entre as partes. Cadê? Fala conluio aqui. Ou ainda simulação, ou lá embaixo, ó, na 2, ó, na 3, ó. Resultado de dó, inclusive seria rescisória com base no inciso terceiro, ó. Bola o inciso terceiro todo. Isso. Resultado da alocação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, que eu disse que é quando você ameaça o reclamante para ele não ir, para ele não contestar, enfim, para ele não recorrer. Ou ainda dissimulação ou colusão entre as, a fim de fraudar a lei. O problema é o Código Civil, que diz que a adjudicação ou arrematação exclui a hipoteca. É putaria.
E, salvo engano, na minha época, pelo menos, né, o SCJ dizia que era assim. Não sei se o STJ mudou. Né? Ele ia na conta, acho que ele não mudou, não. Ele continuou dizendo que vale a redação literal do dispositivo do Código Civil, tá? E aí o banco, que tinha aquela garantia do pagamento, que era a fazenda, ele foi prejudicado. Por isso que ele pode ser um terceiro interessado em ajuização. Não vai fazer isso não, mas não vai matar esse menino, não. Peraí. Esse exemplo aqui é foda. Isso é só macacarrear como eu que sabe. Mas não, senhor. Ah, não, viu? Vem não. Vamos evitar, igual o Jaiminho, vamos evitar a fadiga, né? Vamos evitar, o pessoal mais sabe quem é Chaves, né? Aí vamos evitar a fadiga, tá? E o Ministério Público, né? Como fiscal da lei, ele pode ajuizar a ação rescisória, tá? Bora pro 968. A petição inicial ser elaborada, ó, já pinta a petição inicial. Ele já está dizendo como é que ele quer que você faça, viu, Carlinhos? Depois tá fazendo a pergunta, tá? Eu esqueci de dar a palavra. Ah, maravilha. Ah, não, falei não, já falar do documento novo aqui. Muito embora tenha bem bonitinho aqui. Prova nova, tem lá explicando bem. Isso, vamos já chegar lá. Porque tem não só marcação a gente vai fazer, e tem também o chibata. No chibata de rescisória, tem o chibata rescisória indo e o chibata voltando. E tem exatamente esse caso aí da prova nova do documentor. Então, bora para a petição inicial. 968. A petição inicial, tu já pinta a petição inicial. Será elaborada com observância dos requisitos 319. É uma ação como outra, é uma ação, tá? Devendo o autor. Aí, ó, eu não sei o que eu vou pedir. Tá aqui, ó. Acumular o pedido de rescisão e, se for o caso, com novo julgamento. Falei ontem para vocês que a rescisória e o mandado de segurança, apesar de serem ações, mas eles visam reformar a decisão. Pode ser sentença, mas a gente fala genérico. Visam a reformar a decisão. O mandado de segurança, ou se impetra, é ação. Formalmente é ação. Mas por dentro ele sente o quê? Um recurso. Igual os embargos. Os embargos é execução. Os embargos de terceiro são ação. Mas por dentro se sente o quê? Defesa. Não, meu amor. Os embargos é execução. Os embargos de terceiro formalmente são ação. Mas eles se sentem defesa. O mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de junção não. O habeas data, a ação rescisória são ações. Formalmente, ações. Mas por dentro eles se sentem o quê? Recurso. Porque todos eles visam atacar uma decisão judicial. Inclusive a própria rescisória, além de atacar uma decisão judicial transitada em julgado, tá? Transitada em julgado, você ainda pode pedir um novo julgamento, tá? Pedir um novo julgamento. Você peça, acumule, depositar a importância de 5%. Onde tem 5%, no 968, tu corta 5% e coloca aí o 836 da CLT. Por quê? Porque no processo do trabalho, tá? Por quê? Porque no processo do trabalho, tá? No processo do trabalho, o depósito prévio é de 20%. 5% é no processo civil. O processo de trabalho não poupa ninguém, não. Ali é 20%, tá? Artigo 836 do Código Velho de Processo Civil. Artigo 836 do Código Velho de Processo Civil. Tá acompanhando não, meu amor? Já fez? Conferiu se estava lá mesmo? Conferiu? Tá? 836. Tu corta 5% e coloca o 836 da CLT, que é 20. Aí vai lá no 836. Hã? Vocês foram. Você acharam, então tanto faz. Se você CPC, você achou. Entendeu? Você achou. Né? Então vamos lá. Aí vão lá no 836 da CLT. Bora. No 836 da CLT. Pessoal, vocês têm que aprender a lidar com essas coisas. Vocês só vão passar por doido nos processos, viu? O juiz não perdeu esse tipo de besteira reta, não. Ele humilha valendo. Vamos lá. 836. Aí são duas besteirinhas aqui, tá? É vedado aos órgãos,
Aí tu pinta no 836, ação rescisória, tá? Rescisória. Perfeito? Aí, lá embaixo, depósito prévio, aí tu pinta no 836 rescisória, aí tu pinta lá embaixo, depósito prévio, aí tu pinta 20%, depósito prévio 20%, e pinta miserabilidade. Porque a gente não vai falar em pobre na forma da lei, vamos falar em miserável, ou miserabilidade. Por quê? Pobre na forma da lei é miserável? É. O problema é que a lei da rescisória não chama de pobre, chama de quê? De miserável. E quando o examinador ele vai fazer o gabarito, ele faz o gabarito com a lei na mão. Então ele vai usar a lei, a súmula OJ na mão. Então ele vai usar no gabarito as exatas palavras e expressões que estão na lei, súmula e OJ. Se você pega um cara bem de vida, tranquilo, uma moça tranquila que está sendo bem tratada, aí sabe que miserável, você era miserável, mas você botou pobre, ele sabe que é a mesma coisa. Mas isso porque o cara bem resolvido e tal, tá sendo com uma bichinha e tal, a moça tá sendo bem tratada. Mas se você pega um mal amado, uma mal comida, né, um corno, aí ele vai ver na lei miserável, no espírito miserável, é pobre, mas diz que miserável não é pobre. Uma coisa é pobre, outra coisa é miserável. Aí vai lá e tira a tua pontuação. Aí daqui que no recurso, se a gente vai dizer, provar, mostrar que Zé Casusa, ninguém pode garantir o sucesso. Claro que miserável e pobre, juridicamente, tem o mesmo significado. Miserável e pobre são sinônimos, mas juridicamente correto. Mas para que você passar por isso? Vamos usar as palavras, as expressões que tem na lei, tá? Que a gente já marcou tudinho, tá? Já marcou tudinho. Perfeito? Vamos lá. Bora continuar que tem mais coisa aí. Bora continuar, né, que tem mais coisa. Vamos lá. Cadê? 966. Intimidade. Apintamos miserável. Nós paramos onde? Aqui foi. Vamos pra cá. Distrito Federal. Não. Cadê o acerto? Cadê o negócio aqui? A propositura impede que a meditação rescindente, essa base. Ó, bem aqui. Bem aqui. Eu vou até. Vamos bem aqui no. Bem aqui é de foder, né? 969. Olha lá, 969. Pinta concessão de tutela provisória. Pinta concessão de tutela provisória. Tá, deixa eu explicar e se tu volta para mim, para não confundir aqui. Pegou o 9 o quê que eu podia pintar? 966, não. 969. Mandei pintar antecipação de tutela, né? Eu vou explicar o que é. Vamos lá. Vou nem dar o exemplo trabalhista, não. Vou naquele do Farias para a gente economizar tempo. Lembra da fazenda do Farias? Que houve uma colusão entre as partes para fraudar a lei e fraudar o banco? Pronto. Aí, estamos fazendo agora a execução de sentença. Em favor de quem? Do Bernardo. Foi ele que ganhou a ação. A decisão que condenou Farias, decisão fajuta, né, transitou em julgado. E estava tudo combinado. Bora logo começar a execução para poder o Bernardo, que é de minha confiança, se não for eu mando matar ele, né? Eu mando o Mainha, mando o Mainha. Tá certo, eu mando o Mainha mesmo. Eu mando o Mainha. Então, aquele o tarado do Zé Valdo, o cortador de bunda, tu lembra? Pronto, tá. Corta a bunda do Zé Valdo. Eu mando o tarado do Zé Valdo, corta a bunda do Zé Valdo, cortar a bunda, né, do Bernardo. Aí, bora executar, bora começar a executar para poder o Bernardo adjudicar. Lembrando que adjudicar é o credor, ao invés de deixar vender, ficar com o próprio bem. Ele fica com o próprio bem para ele, tá? Arrematar é você que foi para um leilão para e comprou. Ele vai adjudicar. Que aí ele confia nele, não vai deixar não. Não, eu prefiro ficar com a fazenda para mim pelo valor da dívida. Pronto, um negócio assim. Aí,
o banco pode entrar com ação rescisória. Mesmo que o banco entre com ação rescisória, a execução continua. É o que está dito aí no 969. Mesmo que o banco entre com ação rescisória, a execução continua. Vamos ler essa partezinha do 969? Vamos lá? Aponta aí, 969. A propositura, tem que entender tudo direitinho, tá? Porque era para ter sido na faculdade, mas eu estou dando essa colher para vocês. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Então, a execução vai continuar, vai continuar, vai continuar. Para evitar prejuízo, se você quiser que a execução pare, que a execução suspenda, que a execução não continue, você pode abrir um tópico de antecipação de tutela. E eu não tem nos meus modelos, mas eu vou já botar, e hoje, quando vocês forem fazer CIP, já vai estar, CIP já vai estar com antecipação. Vamos colocar lá, um pedido de antecipação em tutela, para quê? Para suspender o cumprimento da decisão. Mas o que está aqui requer decisão liminar em antecipação de tutela. Para quê, Rebequinha? Leia, para que você quer? Para que você vai querer? Para não, a concessão da tutela para suspender o cumprimento da decisão. Pronto. Para suspender o cumprimento, para suspender o cumprimento da decisão. Só isso, está tudo aí. Agora, tem que fazer em caso direitinho. Então, nós vamos botar lá, tá, os cabimentos, vou colocar do jeito que você... as peças, tá bom, meu amor? Me mande no WhatsApp. Se você não mandar, aí vou botar a culpa em você. Se der merda. Tá? (969) foi. Aí, 970. O relator dará a citação do réu. Aí, ó, aqui continua lá o pedido, ó, citação do réu, né? É uma ação, citação do réu, para designar prazo nunca inferior a 15 dias, superior a 30, era 60 antigamente, nunca superior a 30, para apresentar a resposta, que é a contestação. Tu pinta que a resposta rescisória é uma contestação. Para que é que serve a contestação? Para impugnar os pedidos feitos na petição inicial, inclusive petição inicial de ação rescisória, tá? Inclusive, petição inicial, Vinícius Maria, de ação rescisória. Qual foi o quinto, Tá. Aqui, reconhecida a incompetência do tribunal para julgar as ações rescisórias, o autor será intimado para emendar. A petição inicial, só para trocar o tribunal, tá? Vamos lá. Rescisória era do TRT, você mandou para o TST, você é intimado para emendar e manda para lá, entendeu? Vamos lá. 9. Eu queria o prazo de 2 anos, que eu nunca encontro essa porcaria. Eu chego lá então, tá hora que dá certo. Aí julgado procedente, pinta julgamento procedente, só para lembrar que é uma ação. Julgamento procedente, para rescindir e novo julgamento, igual aquele pedidozinho. Agora, assim, se você suspeitar que é uma ação rescisória, você não vai fazer de cabeça, vai. Rescisória, aqui é uma rescisória. E eu me lembro, o Alisson disse que é uma ação. Aí não vai fazer assim. O que é que você vai fazer? Você vai lá no CPC, onde tem rescisória, já tá tudo o quê? Marcadinho. Você fez assim, não fez no dia? Tá tudo marcadinho, bonitinho. E você vai seguindo todo o plano. Faz o endereçamento, a qualificação, a miserabilidade. Agora, lê primeiro o que está marcado para poder colocar na ordem. Se colocar na ordem aí, tá? Na hora da prova. Aí o direito à rescisão, a rescisória, extingue em 2 anos. Esse prazo é decadencial. Então, se eu tenho uma ação, tá? Esse prazo é decadencial da rescisória. Se eu tenho uma ação que tem um prazo, eu vou abrir o quê? Tempestividade. Se eu tenho uma ação que tem um prazo, eu vou abrir a tempestividade, tá? Eu vou abrir a bendita tempestividade. Bora ver ela. Oi? De 2 anos. Súmula, pronto, ó. Aí coloca aí súmula 100 do TST, que também fala do prazo de 2 anos. Entre em contato aí com a Andressa. Deixa eu ver aqui.
Só um segundo. Andressa, manda no grupo as rescisórias, porque nem o, como é o nome disso? Nem o projetor está funcionando aqui nessa sala. Que está tendo concurso na faculdade, a gente veio para outro canto. Porque senão ia ficar sem aula. Tá? Manda as 3 rescisórias, as peças, porque senão eu não vou ter como mostrar eles, infelizmente. Aí pode mandar 2 ou 3, sei lá quantas são, tá? A Andressa vai mandar agora nos grupos, tá? Todos os grupos. Na verdade, mandar só no presencial. Que eu quero ver com vocês aqui as peças de rescisória. Vai mandar lá, tá? Ó, pessoal, mandado de segurança, a competência para mandado de segurança e rescisória é a mesma. Os tribunais, eles são competentes para processar e julgar os mandados de segurança e as rescisórias de suas próprias decisões. Então não tem como errar. Rescisória e mandado de segurança, eles não são recurso que vai para cima. Eles são ações. E ações ficam na horizontal. Certo? Então, a exceção da vara. Por exemplo, mandado dessa mão aqui. Mandado de segurança, contrato de juiz da vara. TRT. Mandado de segurança, contrato de desembargador ou TRT. TRT. Ministro do TST no próprio TST e do STF no próprio STF. Porque são ações, são retos. A única exceção é o da vara. Rescisória é a mesma coisa. Rescisória não é recurso. Não sai andando para cima, não. Rescisória anda de lado aqui. Tá igual caranguejo, que anda de lado. Certo? Então você tem a exceção. Ação rescisória de uma sentença de vara transitada em julgado, TRT. É a única exceção. Mas uma rescisória de um acórdão do TRT transitado em julgado é no próprio TRT. Acabei de dizer que não sobe. Acabei de dizer que não sobe. Entendeu? Eu faço o possível, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua. Se você não fizer a sua parte, nada que eu fizer vai funcionar para você. Nada. Acabei de falar que rescisória e mandado de segurança não sobem. Eles não são recurso. Eles andam de lado. A única exceção qual é? Na vara. Então, ação rescisória de sentença de vara transitada em julgado é uma exceção. TRT. Acordo do TRT transitado em julgado, rescisória. O TRT. Acórdão de TST transitado em julgado. TST. E acordo do STF transitado em julgado no próprio Supremo Tribunal Federal, tá? No próprio STF. Perfeito? Cuidado, cuidado, cuidado. Certo? Muito cuidado. É só vocês que querem complicar. Não é. O direito do trabalho eu posso até achar complicado. A Carolzinha, não quero dar, ela tem que dar um dia, né? Ela só quer dar processo, porque processo é bem tranquilo, não tem muito disse e me disse não. Agora vocês têm que fazer a parte de vocês, tá? Tem que fazer a parte de vocês. Então vamos lá. Então botamos 2 anos, pronto. Será que a Andressa conseguiu? E aí se a Andressa mandou já pro negócio? Mandou agora? Então pronto, mandou? As meninas aqui não estão no grupo. Estão no grupo presencial, não estão? As duas? Não está não, né? Não se inscreveu o Paulão, não, foi? Tem que se inscrever, mulher. Mas online, né? Tá fazer? Ah. Então você tem que estar no grupo. Tu tá no. Vê aí, mulher, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem que estar, senão não estaria aqui, não. Só, né? Ela tá achando estranho. Eu não ia lhe expulsar, não, mas eu ia pedir para você fazer a inscrição. Né? Vamos lá. Então todo mundo tem acesso à peça aí, né? Porque não está funcionando. Então vamos lá. Isso, ó. Como foi, pronto, né? Como foi uma sentença de vara transitada em... Vai para o TRT. Excelentíssimo senhor juiz tribunal do trabalho da região. Chico da... É uma ação, tá? Chico da Fedorenta, qualifica. Aí, ó, 966 do CPC. Eu botei o 836 porque eu sou legal, não custa nada, né?
mas o que fundamenta mesmo é o 966 do CPC, tá? A ação... Senhor, patrão? Chegou, acabei de apertar no piloto. Deu certo aí? Tá. É porque a gente tem que fazer a intranet entre os dois computadores. O João Pedro vai comprar os cabos segunda-feira. Mas não, mas odeio depender de coisa instável, que se chama esse desktop. E tudo isso é para comprar a licença mensal é caríssima. Eu desisti, eu disse, não tenho dinheiro para isso não. Vamos lá. Eu acho que é 2.000 mês. E eu não vou dar não. Vamos lá, é só botar um cabo. Então um cabo aqui para lá, um cabo azul de internet. Vamos lá, aí 966, ação rescisória em desfavor da empresa, tá? Pessoa tal. É uma ação, pessoal, dos fatos, escreve só 5 linhas. Ó, do trânsito em julgado, tá? A parte autora junta neste ato certidão de trânsito em julgado. É porque, na verdade, a lei não exige, mas as súmulas do TST exigem. Eu queria que você encontrasse para mim a súmula do TST que fala de rescisória e certidão de trânsito em julgado. Então, tu vai em que palavra primeiro? Qual é a palavra que você vai? Rescisória, né? Que é o principal. Né? Você vai em rescisória, vai procurar alguma coisa com rescisória, com certidão de trânsito em julgado. Vou mandar para você, Carol, manda para ela os vídeos do curso de questão, pelo amor de Deus, para poder ela se situar, porque ela é ótima. Para quem estuda só, né? Eu sei qual é o só dela. Mas, como eu sou legal, tu manda olha, meu Deus do céu, Galvão, Naudilene. Não, é Naudilene Galvão, é porque fugiu. Acha aí. É assim mesmo? É? 100, inciso 4. Inclusive, ela diz que se não houver a certidão, o juiz dá prazo para juntar, né? A certidão de trânsito. Ela diz isso, essa? Acharam a 100? É ela mesmo? Confiar não, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não desconfio nada, confio em vocês não, pessoal. 100, qual é o inciso? 4. Não, pessoal, acabei de falar de uma que tem que ter rescisão. Não deixa eu falar, não não confio em vocês. Bora. Vocês pegam, numa festa, vocês pegam qualquer um. Qualquer porcaria. Só. 299. Vê se é 299 mesmo. Eu gostei foi da certeza e da voz. 299, preciso 2. Pronto. Vamos lá. Tempestividade, tá? Pronto, é isso mesmo? Danada você, danadinho, viu? Aí do trânsito em julgado, né? A tempestividade da rescisória, porque é proposta dentro do prazo de 2 anos, tá? Já vai isso, não. Pega o modelo, minha filha. Pega o modelo da rescisória, chuchu. Pega aí. Do depósito prévio, aí vai, até você faz o depósito prévio, porque você é o empregador, né? Quem aqui é o Chico da Fedorenta. Mas eu botei o depósito prévio, mas tem outra tese aqui. Porque se você for empregador, a empresa, aí faz o depósito prévio. Se você for empregado, como o Chico, a tese é da miserabilidade, que está embaixo, né? Eu deixei as duas aqui. Depósito prévio, se você for da empresa, a parte autora comprova o depósito prévio realizado de 20%, tá? Ou então, se você for pelo empregado, no meu caso da Chico da Fedorenta, da miserabilidade, até botei em vermelho. Tese para usar caso o autor da ação seja miserável, né? O autor é pobre, né? O autor é miserável, jurídico, na forma da lei, por encontrar desempregado, você pode. Aí eu botei as duas coisas, miserável e pobre. Aí ele não pode reclamar de mim.
Tributou? Miserável, mas é. Da ilegalidade da decisão, a decisão é ilegal porque negou o direito do empregado a ser as vencidas. Como assim, mulher? Que putaria é essa? Pois, apesar de cometer falta grave, este fato não lhe retira de determinação para as vencidas, sim, tudo, tá? A tesezinha você lê em casa. Aí do pedido, requer julgamento totalmente, é ação procedente da rescisória para o fim de ser rescindida e pede de novo, do jeitinho que estava lá, ó. Rescindida, tá? Rescindida e novo julgamento, de modo a reconhecer o direito do autor, a remuneração para as vencidas, requer uma notificação de 15 dias, se o juiz quiser dar 30, ele dá. Mas você pede o mínimo que é 15 dias, se é o autor, se é que o processo corra rápido, coordenação em honorários, 15%, benefício gratuita, tá? Para dispensa do depósito, requer-se Ministério Público, protesto ao alegado, dá-se a causa, acabou-se a rescisória. Aí é CIP, meu filho. Aí eu vou só colocar, vou pedir para a Andressa, quando chegar em casa, só colocar a tese de antecipação em tutela para suspender o cumprimento da decisão, nos moldes do 769 do CPC, tá? Vamos botar essa tese a mais. Então, não faz cópia dela ainda, tá? Vai fazer cópia só quando eu mandar o negócio alterado. Bora para a próxima. Vamos ler essa aqui. Paula Tejano, empregado da empresa Bebidas Energéticas Pó Erguido, ingressou com reclamação trabalhista para a 150ª Vara do Estado da Guanabara. Eu estava fazendo uma live e a criatura começou a dizer que esse Estado não existisse. Meu amor, a questão é minha. Nela eu coloco o que eu quiser. Ele já existiu, ele não existe mais. Não existia. O que eu quiser botar, eu boto. Pô, você não. É por isso que o pessoal papoca na prova. Vai discutir com o enunciado da questão. Se o cara disser que estava no estado da, sei lá, estado de felicidade, Ceará, bota. Ele bota o que ele quiser. Por exemplo, se para o número é outro. Agora é assim, ó, desse tamanho. É o número que eu quiser, pessoal. Procedimento sumaríssimo, tá? Procedimento sumaríssimo. Em que é 2 horas extras por dia, com adicional, pois por ser gerente com gratificação de função, trabalho das 8 às 20, adicional de insalubridade por retirar o lixo do escritório, reintegração no emprego por ter sido o diretor da empresa, tá? 8º dirigente sindical de sua categoria e o restabelecimento do plano de saúde, que foi cortado quando de seu desligamento. No dia da audiência, o juiz consultou os autos e viu que a notificação via R havia voltado, sem ser cumprida, porque a sociedade empresária não mais funcionava no local. Dada a palavra ao advogado reclamante, este requereu a citação por edital, tá? O juiz decidiu acolher integralmente o pedido, determinou a citação por edital. Da reclamada designou a audiência de conciliação. Publicado o edital, transcorreram os trâmites de praxe. No dia designado para a nova audiência, estiveram presentes o reclamante e seu advogado, ausentes a reclamada e seu advogado. Foi requerido pelo advogado do reclamante a aplicação da revelia e da pena da confissão ficta, tá? Em virtude da ausência da reclamada audiência, que foi imediatamente deferido pelo juiz, já que na própria audiência prolatou sentença julgando o processo totalmente procedente. A empresa Pó Erguido tomou conhecimento do processo ainda dentro do prazo de 8 dias da publicação da decisão e interpôs recurso ordinário, alegando unicamente a nulidade, alegando no RO, cuidado, vamos prestar atenção, no RO, alegando unicamente a nulidade da sentença por cesseio de defesa, posto que a citação foi nula e que é feita por edital, o que seria incompatível com o processo de trabalho nos termos do artigo 852b de bola e pedindo o retorno dos autos à 150ª Vara do Trabalho para que lhe seja dada a oportunidade de apresentar defesa. Essa questão aqui, pessoal, eu criei no 37, mas eu criei para ser outra coisa. Depois eu modifiquei. No caso de provimento do recurso, o TRT, vamos lá, bora para cá. Eu dei o gabarito dela ontem, tá? Para vocês aqui, eu falei dela ontem, bem direitinho. O processo correu à revelia.
Porque o procedimento era sumaríssimo e foi feita a citação por edital. E aí, revelei confissão. No recurso ordinário, presta atenção aqui. No recurso ordinário, fiquem tranquilos que a gente vai resolver ela no formato original, lá do 37. Isso aqui já é a derivação do original, tá? Mas vamos para o original. No recurso ordinário, a empresa alegou somente a nulidade de sentença pelo cerceio já que a citação não pôde ter sido feita por edital. O que foi que ela pediu? Foi que ela pediu no RO. Tem aí. Leia, foi que ela pediu. Leia o que ela pediu. O retorno de quem? Dos que não foram? O retorno dos que não foram. Nossa. Pedindo o quê? Bora, Lucas. Tá aí, macho. Os autos. Bora. Meu filho tá aqui, leia para mim. Pedindo o quê? Pronto, qual a dificuldade? O retorno dos autos para apresentar defesa. Tem sentido isso não tá aqui, ó. Se o recurso for provido, o recurso foi provido. Não é o caso da questão, já estou brincando com vocês. O recurso ele foi provido. O tribunal deu provimento ao RO para reconhecer o cerceio de defesa e a nulidade da sentença, da citação e da sentença. Tá? Tá errado não, o carro estava na frente. Da sentença. A decisão transitou em julgado, que é assim que está no original. A decisão transitou em julgado. Você, como advogado da empresa, lembre-se de que foi a empresa que interpôs o recurso ordinário, alegando o cerceio de defesa, a nulidade da citação, a nulidade da sentença e pedindo o quê? Dos autos para quê? Não, para quê? Não foi para onde, meu amor? Para quê? Para apresentar defesa. O juiz deu. E a decisão transitou em... Agora você, como advogado do empregador, propõe a medida cabível. Pense antes de responder. Se fosse você, eu li a questão, mas só até provimento de recurso. A resposta está no próprio comando. É só você ter boa vontade. Não é para olhar para mim. É para olhar para o comandozinho. Lembre-se que só lê até provimento do recurso. Apresentar a defesa, no caso, provimento de recurso. Então foi dado o provimento. E aí você, como advogado da empresa, vai apresentar o que agora? Agravo de petição? Minha filha, não está em execução aqui. Só cabe agravo de petição na execução. Apresentar o quê? Contestação. Apresentar a defesa. Porque transitou em julgado, ninguém recorreu, então o processo volta para a vara, o cara para fazer o quê? Apresentar defesa. Eu criei essa questão na quinta-feira, antes da prova do 37º. Tu lembra, Naudilene? Eu não tinha nem feito a reforma lá na sala. Era o bar velho horroroso que tinha atrás de mim. Horroroso o bar velho. Aí, só que eu mandei a questão para a galera viu o trânsito em julgado rescisório. Bora pensar. O pessoal viu o trânsito em julgado rescisório. Vamos devagar. Certo? A questão é processual, mas calma. Lembra que eu disse que toda regra tem exceção? Excepcionalmente, cabe rescisório de questão processual quando ela for a causa do julgamento errado da ação. Como no caso de uma sentença, no caso de uma citação nula. A citação foi nula, revelia, essa citação nula foi a causa do julgamento errado da ação, tá? Aí tem uma súmula, a gente vai procurar essa súmula. Eu acho que eles não vão mexer nisso aí não, mas só para você entender o que eu coloquei. Beleza, eu tenho uma decisão que não é de mérito,
mas que pode ser rescindida. Está no prazo de 2 anos. A decisão do juiz que reconheceu a nulidade da sentença por ser de defesa está errada? Está errada? Não. Então não cabe o quê? Rescisório. Nesse exemplozinho que eu dei. Não cabe rescisório. Então não é porque eu tenho mérito, transitado em julgado dentro de 2 anos, ela tem que ter um vício. Ela não tem vício nenhum, pelo contrário. Ela corrigiu, foi um vício. Então dela não cabe rescisório. Então rescisório, recurso de revista. O TRT julgou um RO, recurso de revista. A pessoa não prestou atenção que ela tinha o quê? Transitado em julgado. Então foi a partir daí que foi do 37 que eu comecei a notar, que eu comecei a criar a minha técnica no 38. Foi a partir do 37 que eu notei que vocês só querem fazer a peça que dá na venta de vocês, na cabeça de vocês. Vocês não querem fazer a peça que está no comando da e no comando da questão original. Diz, o cara pediu e o juiz deu para voltar ao processo para apresentar o quê? Defesa. A peça seria contestação. Quando foi no domingo da prova, aí eu tive certeza que vocês não prestam atenção ao comando da questão. Quando foi no domingo da prova, só porque começou que a pessoa entrou com a ação, era até os inventários, fizemos essa semana, Ronaldo Lourenço, o cara colocou a empresa e colocou todos os sócios. Inclusive o Ronaldo Lourenço, inclusive um dos sócios já tinha saído há mais de quê? 2 anos. Aí vocês viram o quê? Vocês viram que a reclamação foi proposta contra a empresa e contra os sócios. Um dos sócios tinha saído já há mais de... Se ele saiu há mais de 2 anos, ele é parte legítima? Não. Qual foi a ação que meteram o cacete aí? Embargo de terceiro. Porque viram o quê? Um terceiro. Não tiveram cuidado de ir para o 674 do CPC e ver que embargo de terceiro só se tiver bloqueio, constrição de um bem ou ameaça. O enunciado não traz isso. E o comando da questão lá embaixo. Você foi procurado para apresentar a defesa de Jorge da ação. Na ação. Contratado para apresentar a defesa lá do fulaninho na ação. Ele deu o que ele queria lá embaixo. E todo mundo enfiou embargo de terceiro. Porque você só quer fazer a peça que você quer. Você não quer fazer a peça que é para fazer. Ele disse que ele queria. Está dito aqui o que ele quer. Ele pediu para o tribunal julgar e mandar para lá. O tribunal foi lá o quê? Tá certo, doutor. Aí você não lê o comando da questão e quer tirar conclusões que não tem nada a ver com a peça da prova. Tá? A peça da prova é o que a FGV quer, não é o que você quer. E aquela quer está no comando da questão. Tá? Por isso que você não deve ir para as minhas aulas de identificação de peça só para pegar o quê? Gabarito. É o ideal, viu, Pedro Paulo? O ideal é que você erre, viu, comandante? O ideal é que quando eu passo, é que você erre as 12 do Pablo. Aí quinta-feira tem outra que eu vou passar. O ideal é que todo mundo aqui erre as 12 do Pablo e todas as 10 da quinta-feira que eu vou passar. Por que isso é o ideal? Porque na hora que eu mostrar o certo, você vai entender. Na hora que eu mostrar o certo, putz, é mesmo, puxa vida, pelo amor de Deus, foi isso aqui que eu não enxerguei. Aí chega na hora da prova, você faz. Se você for só pegar gabarito, macho, você pode até não voltar para o meu curso, mas o dinheiro não fica no seu bolso. E você está alimentando uma indústria milionária. Só quem não fica milionário é você. Estou falando de OAB, FGV,
só vocês continuam na mesma merda que fica aí. Vocês só fazem girar a roda. E eu não tenho interesse nenhum de você reprovar. Meu interesse é de você passar. Só avisando. Certo? Então, vou fazer um treino louco, vou fazer o que vocês me pediram, o que a Jaqueline me pediu ontem, o que você falou hoje, foi você, quem foi aqui que foi você, meu amor, falou, o que você pediu, vou fazer. Agora, façam a parte de vocês. Prestem atenção ao comando da questão, tá? Mas a questão de verdade não é essa. Essa aqui vai ser na revisão. E quem errar eu mato, tá? Name-te. Vamos lá. Bora continuar, danadinha. Bora continuar. De onde parou? Bora. O Tribunal Regional, eu modifiquei a questão, tá? O Tribunal Regional negou o provimento para manter a decisão. Decisão véia, nula, cerceio de defesa, tá? Em todos os seus termos. Não houve recurso por qualquer das partes. Aí transitou pelo que o acordo do TRT transitou em julgado. Se transita em julgado, já posso pensar em rescisória. Posso ou não posso em rescisória? Posso. Eu posso pensar em rescisória. Tá? Eu tenho uma decisão de mérito, ela é processual, mas ela é a causa do julgamento errado da ação. Então ela é de mérito. Tem uma decisão de mérito transitada em julgado. Essa decisão tem ou não tem um vício? Tem ou não tem? E qual é? Por quê? Acessibilidade, sim, só por isso não. No procedimento sumaríssimo. Entenda que eu fico puxando porque na prova isso tem que sair. Isso é a tese, tá? Porque senão você fica só pela metade, entendeu, Lucas? Por isso que eu fico puxando. Porque senão você faz a tese pela metade, tá? Perfeito. Muito bom. Aí deverá propor a medida cabível, vocês já sabem que é a ação rescisória, brabé danadinha, tá? Pau erguido. A Andressa botou ainda não, né? Botou já? Botou, ela botou. Pau erguido, tá? Qualifica a ação rescisória. Mesmo jeitinho da outra. 836, 966, tá? Aí pau latejando, pronto. Dos fatos do trânsito em julgado. A Andressa não colocou da certidão aqui, né? Vou botar lá embaixo. Não, ela não botou da certidão. Não precisa não, mas é bom botar. Vou pedir para ela colocar. Da certidão. Aí tá aqui, que jumento. Tá aqui. A parte autora, junto neste ato, a certidão, tempestividade, aviso prévio, do depósito prévio. Quem tá entrando com a rescisória? É a empresa. Tá? Mas caso ela seja pobre, falida, aí, né, o autor é miserável, tá? Da legalidade de decisão, cerceio de defesa pela nulidade da citação é conhecida nossa, certo? Aí você faz em casa, que isso aqui já fez no chibata de preliminar, né? Você já pode ter feito, que o procedimento é esse. Aí, honorário advocatício, certo? Abrir um top, mas não precisa. Aí lá no finalzinho é ação, julgamento totalmente procedente, para o fim de rescindida e novo julgamento, tá? Aí requer a citação, notificação da parte contrária para contestar a ação, tá? Perfeito? Tranquilo? Acho que a próxima peça. Vamos ver só depois. Vamos ler. Vamos ler. Vamos ler aí para mim. Após citação, achou essa? Pronto? Vamos lá. Após citação em processo de execução trabalhista, tio Suquita nomeou a penhora 2 ar-condicionados ou 2 condicionadores de ar da marca modelo Admiral. Né? Tem não, teu? Tem, meu amor. A Andressa colocou até a sequência, mulher. Onde é que tá a tua cabeça, Miss Miraíma? Vamos lá. Uma televisão marca modelo Telefunken em couro, um refrigerador Prosdóximo, 2 processadores Pentium 200 e um Pogobol, um Gênios, 4 LPs do Menudo, um da Xuxa, um videogame Atari, um par de tênis que chute, um boneca Barbie, um boneco Ken e o boneco do Fofão, que o pessoal que não tinha condição de comprar dizia que era do cão.
Tinha espada dentro. A pessoa não podia comprar o boneco. Caríssimo boneco. Então não podia comprar e dizer que era endemoniado. Sempre vai ser assim. Sempre as pessoas não podem comprar, não podem ter ou não podem ser, elas vão desdenhar. Não muda, pode ser o que for. Entendeu? O oficial, aí tudo 100 mil reais. Não, mas esses itens aqui hoje são de colecionador. Né? O oficial de justiça, ao lavrar o auto de penhora, perguntou se tio Suquita, como proprietário dos bens, gostaria de ficar como depositário. A resposta foi negativa. Sem ter outra alternativa, o oficial de justiça, mesmo a revelia de tio Suquita, o nomeou compulsoriamente depositário, fazendo constar da certidão da penhora. Algum tempo depois, o juiz determinou que tio Suquita apresentasse os bens ou depositasse o valor. O devedor respondeu processualmente que vendera os bens e que não mais os tem, tampouco a quantia equivalente. O bicho é danado. O juiz da 58ª Vara de Gramado, Rio Grande do Sul, determinou a prisão de tio Suquita, o que de fato aconteceu, diante do fato dele ser fiel depositário. Após a prisão de tio Suquita, você, como advogado de tio Suquita, elabora a medida processual cabível para a melhor defesa dos seus interesses. Eu quero saber, não quero saber qual é a medida. Eu quero saber o caso concreto. Como foi o caso concreto aqui? Me ajuda. Dá uma lidinha, dá uma lidinha, dá uma lidinha. 2 minutinhos. Bora, a gente tem tempo. Vamos. 2 minutinhos para ler. Leia. Tudo que vocês me pedirem eu vou fazer. Mas eu vou cobrar. Deixa eu te pedir uma coisa, Jordana do meu coração. É que o velho se acostuma com uma coisa, ele não quer mudar. Bora colocar no da academia, please. Contratando uma personal para mim. E para a Monique, ela disse que eu treino fofo. Pronto? Vamos lá. Bora para cá. O que é o caso concreto? Vamos lá. O processo está em que fase? Execução. Deixa que eu puxo, tá? Porque é muito vaga minha pergunta, muito vaga. Eu puxo. O processo está na fase de execução. Aí foram nomeados bens à penhora? Foram, né? Não foi nem forçada, né? Foi nomeação de bens à penhora. E o oficial foi lá, né? Acho que ninguém impugnou nada, o reclamante, o credor achou que foi bom, né? E esses bens, o oficial nomeou alguém como depositário. O que é um depositário? Um depositário, ou um fiel depositário, é aquela pessoa que fica responsável pela guarda e manutenção dos bens. Porque eu não posso penhorar um carro e deixar o carro no meio da rua. O carro penhorado que vai garantir o processo de execução, o carro penhorado que vai garantir o pagamento do credor, esse carro, esse objeto, ele tem que ficar na guarda de alguém. E este alguém é chamado de fiel depositário. Só tem um detalhe. Será que você é obrigado a ficar como depositário? Será que o juiz, o oficial de justiça, pode lhe nomear como fiel depositário, mesmo que você não queira? Bora pro livrinho de súmulas? Bora achar um negócio desse aí? Olha o que eu quero saber. Eu quero saber se mesmo que a pessoa não queira ser fiel depositário, se ela pode ser nomeada compulsória, obrigatoriamente, como fiel depositário. Quero saber isso. Quem não tem o livro de súmulas vai para a CLT, tá?
Já achou, meu amor? É só atenção na prova, né? Né? Achou já? Top. Bora, acharam? Foram que palavra? Depositário, né? Ah, era a principal, né? Era a principal. E a pessoa pode ser nomeada compulsoriamente? Se ela não quiser? Sim ou não? Não, né? Qual é a OJ? Hã? 243? Então. Alguém achou diferente? SOJ 89 é? Da SDI 2. Alguém achou diferente? Você achou qual, só pela cara? Ali. Achou essa? Certeza. Vamos lá. Tranquilo, né? Ninguém achou diferente, não, né? Então pronto. Aí, pacto de sangue da cortagem. Facinho, né? Me diz aí, o juiz mandou prender o cara. E o cara foi preso. Diz aí pra mim qual a medida cabível. Habeas corpus. Tá? Habeas corpus em matéria trabalhista. Artigo é de competência da Justiça do Trabalho. Artigo 114, inciso 4º da Constituição Federal. Compete à JT processar e julgar, 2 pontos. Inciso 14, né? Ou inciso 4º, os mandados de segurança, os habeas corpus, os habeas data de matéria sujeita à sua jurisdição. Execução trabalhista, prisão civil, não é matéria criminal, prisão civil, não tem por onde correr, tá? Não tem por onde correr habeas corpus. Eu vou mostrar habeas corpus só depois, acho que só depois. A Andressa mandou habeas corpus para vocês? Mas mandou a peça. Então, mandou habeas corpus. Ou tu quer liberdade também? Ela quer liberdade também. Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção que eu morro de medo do que eu vou falar agora cair na prova. Que o pau vai ser grande. Porque tem uma CLT, eu não sei se a da Ariana tá assim, mas o do Renato Saraiva, a pessoa que foi fazer a remissão, ela escreveu o que não devia e ainda escreveu errado. Então vamos lá. Preste atenção. Dá para resolver. Tá? É só vou chamar a atenção, que é para na hora, você não ver lá um negócio escrito errado e você entrar pelo cano. Eu não sei como é que tá a da Ariana, vamos saber agora. Certo? Tanto é que porque quem tem o livro de súmulas vai estar ok. Mas quem não tiver, for só pela CLT e for do Renato, aí eu não sei como é que tá a da Ariana. Por isso que eu quero que vocês procurem, não pelo livro de súmulas. É uma súmula. OJ, sei lá o que diabo é. Mas eu quero que você olhe pela CLT, tá? Seja da Ariana ou seja do Renato. Não, mas tu não vai... Calma, tu não sabe nem o que é. Tu não sabe nem o que é, ó. Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. O juiz aqui determinou a prisão, tá? Prisão. Determinou a prisão, a gente viu a peça, habeas corpus. Aí você impetrou habeas corpus para o TRT. Todo mundo sabe que estudou em penal, que habeas corpus é o procedimento dele, não é comum, né? É sumário, especial, corre bem, rapidinho, tá? Assim como mandado de segurança, habeas corpus também tem preferência, né? No julgamento, na apreciação e na sessão. O tribunal manteve a prisão. Manteve. Negou a liberdade. Negou o HC. TRT. Aí, o cara foi lá e outro HC.
Era para ser o quê? Bora, bem alto. Era para ser um RO, né? O TRT julgou uma ação, não foi? Minha pergunta é: ao invés de RO, será que não cabe outro HC? Não precisa saber. A prova é o quê? Só que eu não quero que seja pelas súmulas, eu quero que seja pela CLT, para eu saber o que é que tem escrito, principalmente da Ariana, porque do Renato eu sei o que é que tem escrito, tá? Calma, eu preciso ver, meu amor. Eu sei que ela fala, sei que ela traz. Então a questão é, ao invés de um RO em cima de um HC, porque quando o TRT julga uma ação com a medida cabível, RO. Mas minha pergunta não é essa, porque isso eu já sei. Minha pergunta é, ao invés de RO, será que eu não posso impetrar um outro HC, já que ele é mais rápido? Vai, pesquise na CLT do Renato e da Ariana. E quem tiver outra CLT aí, vai, pesquisa aí. Qual é a palavra principal? Habeas corpus, né? Saber se só cabe RO ou se pode outro HC. Já eu vou aí, tá? Pra ver da Ariana, tá bom? Vê que tem aqui, né? Aqui é do Renato, né? Do Renato, não sei o que é que diz do Renato. Calma, meu amor. Calma. Cocada. Calma, cocada. Calma, vamos já esquentar. Todo mundo tem que andar não sei quantos quarteirões para poder almoçar. Tá? Eu sei, mas é porque tá lembrado que tem o pessoal da revisão, tá no presencial. Lembra? Tava vendo a coisinha do... Tem não? Tem não? Da do Renato não tem não? Tem, meu amor, tem sim. Não sei qual é o assunto. Não decoro qual é o assunto. Tem não do Renato? Calma, do Renato tem. Exatamente lá que ele botou, ele foi infeliz ao botar um comentáriozinho lá. Calma, vamos. Eu não lembro qual é a súmula OJ, nem se é a súmula ou OJ. Calma aí. Eu quero saber se vocês acharam na do Renato e da Ariana. Pronto. Vamos ver. Quem foi que achou na do Renato? Levanta a mão. A do Renato. Pronto. Deixa eu pegar aqui, bota aqui, menino feio. É do Renato essa? Então pronto. Mostra aí pra mim. Cadê? Do Renato. Ó, decisão. Pois é. Ele colocou, ó, esse é o problema. Ele fez um comentário infeliz aqui. E errado, na do Renato. Pronto, pessoal. Eu não disse ainda. Eu quero só que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, tá? Ó, ele foi, ó, decisão do TRT em HC. Ele disse que incabível RO. Calma, isso não tá... Qual é a OJ? OJ 156. Isso não tá na OJ. Isso não tá na OJ. A OJ não diz que é incabível. Que pode substituir. Que pode substituir é porque cabe. Cabe um ou cabe outro. E eu queria que essa uma CLT do Renato, tá? Uma CLT do Renato, que ele tem a palavra incabível no índice, você cortasse o incabível. Está errado. Tá? Está errado. Pronto? Vamos já para a Ariana. Não sei como é que tá no dela. Calma, eu vou já chegar. Esse é o São Tomé, eu tenho que ver. Logo vocês, só acredito em vocês não, como alunos. Porque aluno é bicho mentiroso. Vamos. É cabível, tem? Então pronto. Aqui a do Renato é incabível, já sabia. Ele trouxe depositário. Olha habeas corpus, olha. Ele manda pra cá, né? Oi. Vou dar, esse aqui é a Ariana. Cabível RO para o prefeito. Isso aqui é da Ariana, né? A Ariana é cabível. Pois é. Aí o Renato, pronto. Quem tem a do Renato?
Quem tem a do Renato e está escrito incabível, você corta ou o incabível ou o in, para deixar o cabível. Né? Você corta só o in para deixar o cabível, porque é cabível. Tanto é que nós vamos ler agora, vou ler com vocês agora, essa OJ, 156 DSTI 2. Entendeu? Aí tem que ter cuidado. OJ 156 DSTI 2 do TST. Isso vai dar confusão grande na prova. Porque quem tinha com a CT do Renato, ele colocou um negócio aí que não pode. Eu vou ler, ó. Habeas corpus, originário, no TST, tá? Substitutivo de recurso. Substitutivo. Por quê? Porque o RO, ele é lento. Ele tem todo um processamento. Um outro HC é mais rápido. Então, ao invés de RO, é muito mais negócio, muito mais inteligente você impetrar um outro HC, já que se trata de liberdade, tá? Então, eu vou ler tudo bonitinho. Habeas corpus, originário do TST, substitutivo de recurso ordinário, cabimento contra decisão, ó. É cabível o ajuizamento do habeas corpus originário no TST em substituição ao recurso ordinário. Não quer dizer que não cabe RO. É que ao invés do RO, que é lento, você pode usar um outro HC. Entendeu? Um disse que vai cair e vai dar uma confusão da porra, porque ele foi colocar no índice incabível e quando cabe, o Vinícius aqui tá de prova, né, Vinícius? Diz assim, ó, substituível é porque cabe um como cabe outro. E por que escolher o HC? É mais rápido. Pois é, o comando da questão vai dizer que geralmente a melhor opção, a melhor defesa dos interesses do fulaninho, tranquilo? Quando a gente voltar, vamos almoçar, quando a gente voltar, é que a gente vê a peça de habeas corpus, tá? E eu fiz, pessoal, para vocês, tchau, eu fiz para vocês, trouxe embargos de terceiros no processo de execução, já tinha feito, e eu criei ontem à noite os embargos de terceiro no processo de conhecimento.